São 8h07. Agora vamos seguir com mais notícias nacionais. O governo brasileiro, que esperava que a passagem do presidente Lula pela Conferência Climática da ONU, a COP28, em Dubai, a primeira dele como chefe de Estado em 13 anos, marcaria o retorno do Brasil à liderança mundial na questão ambiental. Mas dois anúncios surpreendentes ao longo dos 2 dias de agenda oficial de Lula acabaram roubando a cena do governo na COP28. O ingresso do Brasil em um grupo de países aliados à Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP+, e as críticas do presidente da França, Emmanuel Macron, ao acordo Mercosul-União Europeia, que põe em risco a finalização do tratado. Ambos episódios despertaram críticas às credenciais ambientais brasileiras. No caso da adesão à OPEP+, o Brasil foi criticado por ambientalistas que dizem que é contraditório o país atacar o uso de combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, se aliar a um grupo que luta pelos interesses do setor de petróleo. Já no acordo Mercosul-União Europeia, as críticas partiram de Macron, que elogiou Lula por seu protagonismo mundial na questão do ambiente, mas disse que o tratado facilitaria a importação na França e na Europa de produtos com pegada ambiental suja produzidos em países do Mercosul. No domingo, poucas horas antes de embarcar para a Alemanha, Lula respondeu às críticas. Sobre a OPEP, Lula disse que a condição de aliado não significa uma adesão ao grupo, mas sim que o país será observador. Lula afirmou que o Brasil entrará no fórum para defender alternativas ao petróleo e que a OPEP pode ajudar países como o Brasil a investir em projetos de etanol, energia eólica, solar e hidrogênio verde. Quanto à crítica de Macron, o presidente brasileiro disse que a verdadeira preocupação da França no acordo Mercosul-União Europeia não é o meio ambiente, mas sim garantir formas de proteger seus produtores da competição que vem do Brasil e da América do Sul. Josiel Menezes, 2 assuntos aqui. Na sua avaliação, o governo brasileiro acerta em aderir à OPEP, no caso, ali países que são aliados, né, a esse grupo de produtores de petróleo no mundo. E esse acordo Mercosul-União Europeia, ele sai ou não sai? Veja bem, essa briga que o presidente Lula está tendo, né, aí com a União Europeia, é a mesma briga que o Bolsonaro teve com a União Europeia. Ou seja, você pega a França, pega a Alemanha, pega qualquer país aí que estão cobrando do Brasil a questão da preservação da Amazônia, e esses países não protegeram as suas florestas. Então, nesse sentido, o presidente Lula está correto, né, em colocar a sua posição. Com relação ao OPEP+, ou seja, é aquela história de querer colocar outros itens que possam ser tratados aí como energias renováveis e que possa ajudar ainda, né, a movimentação em todo o mundo. Ou seja, a questão da própria cana-de-açúcar, das unidades eólicas e tudo mais. Então, nesse ponto, eu vejo que está na direção certa o presidente Lula com relação a se posicionar diante aí da OPEP, viu, Rafael? É contraditório, Michel Magu, o Brasil participar da OPEP no momento em que se discute transição energética, outras formas aí de se obter energia, inclusive formas mais sustentáveis de se obter energia, e também fale um pouco sobre esse acordo Mercosul-União Europeia, ele vai sair ou não, até que ponto a França pode impedir que esse acordo saia de fato. Não, não é contraditório. O que é marcar um território, se aliar a países que muitas vezes não se posicionam em prol da União Europeia e a ordem global como um todo. Quem está na OPEP hoje é Irã, Iraque, Nigéria, Gabão e Venezuela. Então, a gente tem que saber por que essa posição do mundo ocidental contra os posicionamentos do Brasil, onde ele começa a se aliar a diferentes setores e atores do mundo global.
O Brasil começa a ter uma relação direta com a China, começa a ter uma relação direta com a Índia, agora começa a ter uma relação direta também, um país que eu esqueci de falar, da OPEP, a Arábia Saudita, que também tem vínculos com os Estados Unidos e tem relações diretas com a União Europeia. O que acontece é que o Brasil começa a participar do cenário internacional de uma forma propositiva e ativa, quando sempre na nossa diplomacia a gente fazia parte de blocos, mas não éramos os líderes. E aí o Brasil expande a sua influência para organizações como a OPEP. E ao mesmo tempo marca uma posição contrária à União Europeia em alguns pactos, em alguns momentos de negociação, dizem, bom, até aqui a gente tem flexibilização de negociação, os outros vocês também têm que flexibilizar. Já cedeu muito o Mercosul para poder chegar aqui num acordo da União Europeia. Agora, de fato, a União Europeia não está mais com a força que estava nos anos 90, nos 2000. E é necessário que a União Europeia compreenda essa realidade do Brasil e a necessidade de não ser protecionista. De fato, a França, e não é só a França, temos a Bélgica, temos a Dinamarca, vários países da União Europeia, só que o porta-voz está sendo a França para poder garantir os pequenos produtores, a indústria local, a agroindústria local, de se manter com competitividade. E o Brasil está falando, bom, vocês estão colocando aqui no acordo inúmeras questões que vocês vão ter penetração e vocês vão ser favorecidos, como, por exemplo, a licitação. A União Europeia quer participação das licitações com o Estado, na iniciativa federal, municipal e estadual. Faz parte desse acordo. O Brasil fala, bom, a gente se abrir, vamos perder competitividade e as nossas indústrias, a nossa construção. A gente abre para esse espaço para vocês. Vocês vão abrir também no agro, né, em outras indústrias que a gente tem nos commodities como fortalecimento. A União Europeia não quer mexer nisso, não quer abrir para a competitividade brasileira. Então o Brasil não quer abrir, é só um jogo. Eu acredito que no final das contas a União Europeia vai acabar cedendo por toda essa seara internacional onde o Brasil já tem relacionamento com a China, já tem relacionamento com a Índia, agora começa a ter um relacionamento real, econômico com o mundo árabe. Então, de fato, sim, preocupa a União Europeia e no final das contas haverá o acordo União Europeia e Mercosul para o bem e os dois blocos, que é o que realmente é necessário para continuar e fortalecer o desenvolvimento econômico, político, educacional e também social de ambos os continentes. Mandar um abraço para nossa audiência qualificada que nos acompanha pela telinha da TV Brasil Central. O Damião, lá do Pontal Sul, em Aparecida de Goiânia, tá ligado com a gente. E também a Josiane Rego, ela é lá do Setor Bueno e sempre está ligada conosco aqui no Mundo em Sua Casa. Continue na nossa audiência qualificada.